Olá pessoal, hoje eu vou ensinar uma técnica que também é daquela linha de pesquisa da marmorização de papéis. Só que é um aprimoramento de uma técnica que vem lá do Oriente. Eu fiz algumas pesquisas e descobri uma marmorização de tecidos, da parte de livraria, capas de livros, coisas muito antigas, né? Mas que veio para o Ocidente com as mulheres. É uma técnica que as mulheres desenvolviam para fazer marmorização ou pinturas em tecido, né? A princípio, o que elas usavam? O que usa ainda, né? Para fazer isso? Bilis de boi ou de vaca, né? Uma raiz que dá uma espécie de uma goma e corantes naturais. Esses corantes são pó de pedra amassada, triturada, né, em pó. E assim elas faziam suas cores. E depois há todo um processo de construção dessas imagens em cima de uma lâmina de uma goma que vem daquela raiz, né? É claro que a gente não tem nada disso aqui no Brasil, quem dirá na cidade onde a gente mora, que são coisas que não chegam até aqui, né? Então eu resolvi aprimorar isso ou desenvolver alguns materiais que a gente conseguisse algo muito próximo daquele efeito e também que a gente conseguisse diversificar os materiais aonde a gente pode aplicar essa marmorização. Então eu consegui fazer isso em papéis, em tecido, em cerâmica, né? E eu vou mostrar então o passo a passo, de como se prepara a goma, do que ela é feita, a tinta, os tipos de papéis e todos os pormenores dessa técnica para se chegar então à marmorização, né? Acompanhem aí, é muito legal. Inclusive é uma técnica que pode ser utilizada com crianças, ela não é tóxica nem nada e acentua ou melhora nas crianças a capacidade de atenção, de coordenação motora, né? De apreciação pela arte, pelas cores, né? Então eu acho que de todas as técnicas que eu já desenvolvi, essa eu posso dizer assim, que eu sou apaixonada por ela. Utilizo muito os papéis, depois que eu vou fazendo a marmorização, eu utilizo sempre recortes nas colagens, né, eu gosto muito das colagens, né, então já tem uma pesquisa grande em cima, e é isso. Então a gente vai agora entender como que se faz, tá? Vamos acompanhar. Para essa técnica, você vai precisar, a princípio, de CMC, não importa a marca. CMC é carboximetilcelulose. E é muito utilizado em doces, então a gente consegue comprar cola de CMC. A gente consegue comprar em casa de doces. Vai precisar de colher, de copo, duas embalagens do mesmo tamanho, né, da mesma quantidade para a mesma quantidade de líquido dentro. Vai precisar de água quente e um liquidificador. Então, a gente vai colocar uma colherinha de cafezinho desse produto dentro desse copo, colocar água quente até a metade, só para dissolver o CMC, colocar no liquidificador e depois ir adicionando água fria, né? Eu já coloquei aqui na mesma embalagem uma cheia de água, outra vazia. Eu preciso de duas iguais, porque depois essa receita a gente vai adicionar um pouco mais de água e vai dar 2 litros desse CMC com água. Isso é uma goma para fazer a técnica de marmorização no papel. E a primeira parte é fazer essa goma para depois fazer a emulsão que dissolve a tinta, né? Então é mais um processo. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar como ficou. Aqui, bati no liquidificador,
fica essa solução aí, ó, que tá soltando as bolinhas de ar, né? E agora eu vou colocar a metade desse CMC com água dentro de cada embalagem dessa aí, né? Então, preencher com a metade de CMC e o resto eu vou colocar água fria mesmo. Tá aqui. Eu não enchi ainda as duas embalagens com água, porque eu quero ver como é que vai ficar esse CMC, se ele vai ficar muito grosso, eu posso colocar ainda mais água, né? Não pode nem ficar muito grosso, depois muito consistente, e nem ficar muito líquido, né? E agora eu vou deixar em repouso para sair todas essas bolinhas de ar que tem aqui dentro, e vai ficar todo transparente. Então deixa de repouso aí mais ou menos de um dia para outro, ou umas 6 horinhas, né, que já é o suficiente. Pode bater um pouco também, que sai mais fácil as bolhas de ar que tem aí dentro, né? Não precisa guardar em geladeira nem nada, só fecha e deixa ele. E a gente vai preparar a tinta. O que eu vou precisar, os materiais que eu vou precisar para fazer essa técnica, não são nem um pouco difíceis de conseguir. Boa parte deles acredito que a gente tem em casa. O que a gente tem que comprar fora é esse tipo de tinta que vocês conhecem muito bem, né? Que é para pintura de piso, colocar em tinta PVA branca, né? E é um corante, né? Fácil de conseguir, em material de construção, o preço dele é super acessível, né? Esse aqui é a goma que eu já tinha feito. Aqui ela já tá sem bolinhas, ó, sem bolinhas de ar dentro, então tá pronta para usar, né? Nós vamos precisar de copinhos ou embalagens ou alguma coisa que você tenha para dissolver essa tinta. Nós vamos precisar de um pente velho, de preferência que não tenha cabo, palito de dente, agulha ou então uma agulha de crochê bem fininha, palito de churrasco, se tiver também. Isso aqui, ó, são tipo de umas vassourinhas que eu fiz, desmanchando uma vassoura. Eu comprei uma vassoura, né, e fui cortando as cerdas dela, enrolei com fita aqui, ó, num palito de churrasco. Isso aqui é algo muito importante, porque praticamente esse é o nosso pincel, sem contar com as outras coisas aqui, né. Aí você vai precisar também papéis, pode ser papel colorido, não precisa ser um papel muito grosso, mas eu não aconselho a fazer com papel sulfite, muito fino também, né? Esse aqui é uma espécie de papel canção também, não é muito grosso. Pode fazer com papéis que tenham imagem também, não tem problema nenhum, fica lindo. Se você tem um poema escrito muito legal numa folha, você pode utilizar. Você vai precisar de papéis de descarte. Esse, no caso, o meu papel aqui molhou e eu guardei e vou utilizar então para fazer uma limpeza aqui, né? E aí preparar todo o material, água, né? E os copinhos aqui, tá? Eu vou misturar agora pra conseguir, então, colocar tinta aqui, misturada na água em cada copinho. Eu não vou utilizar muita tinta, né? Então, faço o quê? Uma medida pequena, assim, ó, de água. Depois eu posso guardar isso, claro, né? Se você não quiser, jogo fora, depois na próxima vez faço novamente, né? Então, é um pouquinho só de água, né? Que você vai colocar esse corante dentro. Pode colocar umas 15, 20 gotas sem problema nenhum. Então, ele estando bem consistente, assim como tá esse amarelo, ó, já é... A tinta já é própria, né? Já é apropriada para uso, tá? Vou misturar aqui todas as cores. Tem também esse tipo de bacia quadrada que eu gosto muito de usar, porque é muito prática, né? Mas se tiver uma outra, uma forma também, uma forma de bolo quadrada também dá certo, né?
seria interessante que sempre o fundo fosse bem claro, tá? A consistência da goma é quase mesmo, ó, muito parecido com a da água, mas não é, tá? Não é tão fina assim. Então, despejei aqui 1 litro. Outra dica também, se você tem esse tipo de copinho, tá fazendo com... Eu trabalho com esse tipo de copinho, eles são copos muito frágeis e vira muito fácil. Então, joga uma pedrinha no fundo, que daí fica um pouquinho melhor para trabalhar, né? Coloquei uma vassourinha dessa em cada copo, né? Para não estar misturando, para não estar usando o que é de uma cor na outra cor, então assim já fica mais fácil, né? Então o processo começa assim. Você pode pegar a vassourinha aqui, né? E bater ela aqui, ó. Com o dedo aqui assim, ó. Que a tua tinta vai se espalhar aqui dentro, tá? Que forma uma camada muito fina de tinta. Como que eu sei que a tinta tá legal e como que eu sei que essa tinta não tá muito grossa e tal? Ela não pode cair em gotas muito grandes e ela se depositar lá no fundo. Ela tem que ter essa camada fina aqui de tinta por cima. Você pode colocar mais de uma vez, se você quiser. Quanto mais você acrescentar da mesma cor, mais forte vai ficar. Então, eu já fiz uma base de cor preta aqui, né? Mas agora eu quero uma outra cor e quero fazer isso um pouco diferente. Gosto também de trabalhar com esses agulhões aqui, ó. Muito prático, né? Então, eu venho aqui, mergulho aqui nessa tinta e solto aqui em gotas, mas bem suave. Eu posso até encostar na lâmina aqui, ó. E ela vai soltar. Ela vai formando círculos muito interessantes e muito bonitos aqui, ó. Eu prefiro trabalhar a primeira camada com esse tipo de vassourinha, mas a segunda camada eu já vou fazendo pequenos desenhos, né? Então, eu limpo a agulha, né? E vou agora colocar mais uma no meio aqui, ó. E assim eu vou depositando a tinta sob forma de gotinhas. Não deixa pingar, só encosta a agulha, a ponta da agulha na água e ela já vai soltando, né? Sempre limpando para não carregar a tinta que você tinha antes, né? Junto, tá? Se você vai usar papel branco, não tem por que usar branco. Só tô colocando aqui como uma espécie de demonstração, né? Agora eu vou pegar um pouquinho do laranjado. E aí já vai formando aqui, ó, já vão formando alguns desenhos muito legais. A princípio são círculos grandes, né? E que você pode repetir cores, ó, sempre acrescentando no meio, ó. Ó, sempre em pequenas gotas ou com a vassourinha também, né? Ó, sim. Agora é interessante que eu consigo fazer alguns desenhos aqui. Deixa eu colocar mais o azul. Ó, olha o efeito do azul, que lindo. Você pinga ele bem no meio, né? Ó. E o preto ali, ó, sempre dá um tipo de uma camada em volta, né? Fica muito... Eu amo essa técnica. Eu acho que a gente pode fazer coisas maravilhosas com ela. Ó, o amarelo. Depende da quantidade dessa gota, ela vai abrir mais ou vai abrir menos, né? Então, por enquanto eu não vou mexer nesse desenho, eu vou aplicar agora a folha aqui para vocês perceberem como é que fica. Então, como é que é esse processo? Eu tenho essa parte feita, gostei do desenho que eu quero que tá aqui, né? Tenho a minha folha, né? O que eu vou fazer com ela? Ela tá seca, bem limpinha, né? Vou depositar ela aqui dentro, ó. Onde eu quero que pegue o desenho.
tá? Com a ponta daquela agulha ou do pincel, eu não deixo a goma vir para cima. Eu apenas me certifico de que esse papel tá completamente na lâmina da água aqui, né? Agora o segredinho, como é que eu vou tirar isso daqui? Pega a pontinha do teu palito, segura essa folha nessa borda aqui da tua forma ou bacia, você vai segurar as duas pontinhas e vai trazer pra cá, meio que esfregando na parte ali, né? E aí a gente tem aquele desenho que a gente fez ali antes, né? Agora é só deixar secar. Pode ser no sol, pode ser na sombra, tanto faz, né? Tanto faz onde você quer deixar ele secar, tá? Lá na base não tem mais nada, né? Não tem mais desenho nenhum, né? Mas, como a gente ainda tem resto de tinta aqui, nós vamos precisar limpar, né? Então, a gente pega um pedaço de papel. Não precisa ser esse aqui, tá? Pode ser revista velha. Não aconselho jornal porque ele pode soltar tinta, né? Então, você dobra um pouquinho esse papel e vem passando ele aqui de uma forma bem leve aqui, ó. Empurrando toda essa tinta pra lá. E aí ela vai se depositando aqui. Precisa tirar tudo? Não há necessidade. Pode fazer assim também, ó. Pra ir tirando o excesso de tinta. Né? Ficou um pouco lá, não importa. Ele vai pro fundo, tá? Não tem problema nenhum, né? Isso aqui, então, descarta, tá? Aí a gente vai fazer novamente, agora utilizando um papel colorido e fazendo um outro tipo já de interferência aqui, né? Então, vamos começar de novo, mas dessa vez vamos usar uma outra cor aqui. Base feita, ó, pode bater aqui do lado da tua bacia ou da forma, né? Aí você tá fazendo a primeira camada, quase não dá pra ver. Né? Ela tá bem suave aqui, ó. Quase não dá pra ver. Agora vou pegar mais cores. Pode continuar batendo tranquilamente, ó, sem problema nenhum. Mas sempre de leve e com pouca tinta. Não precisa exagerar na tinta, né? Mesmo porque ela vai pro fundo, aí você vai deixando a goma muito suja, né? Isso também não é legal, tá? Agora eu vou colocar aqui uma cor mais forte em gota, né? Coloco azul. Gotinhas. Tá. Suficiente. Então, agora eu posso também fazer algumas interferências. Com a ponta da agulha, eu posso começar a puxar isso aqui, ó. E fazer pequenas flores, ó. Isso que é legal do desenho, da técnica, porque você começa a interferir e fazer de forma muito suave alguns desenhos, né? Isso fica muito bom. Vou pegar um papel que já tem algo escrito aqui, tá? Ah, até um poema que tem aqui atrás, né? Então, vou colocar aqui. Não precisa esperar muito, né? É só você segurar aqui na pontinha e trazer aqui pra parte externa, né? E olha que lindo que fica. Agora, o poema, ele ganha um colorido, o que você quer colorir, né? Olha só que maravilha. Então, eu acho fantástico. Mas, gente, eu confesso pra vocês que pra chegar nisso aqui, não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Eu tive que fazer muita pesquisa. Inclusive, eu não fazia tinta assim. Cheguei a dar algumas oficinas aonde eu colocava tinta PVA e colocava água e álcool, né? Mas aí eu pensei, não, tem que existir alguma coisa,
alguma outra tinta que me facilite esse trabalho e que seja coisa assim bem rápida e que dê um colorido mais forte, porque com a tinta PVA eu não estava conseguindo dar o colorido que eu queria. O colorido ficava muito fraquinho e aí não me agradava, né? Então não era algo que eu estava conseguindo fazer com tanta, não perfeição, mas com aquilo que me agradasse, né? Não estava conseguindo fazer. Olha, eu fiz isso aqui, né? Eu posso chegar aqui ainda colocar, ó, e ele abre mais um pouco. Isso não é uma técnica que dá muita sujeira e tal, mas a gente precisa ter um ambiente onde tudo tá à mão aqui, né? Onde as coisas funcionem, né? Senão a gente começa a derrubar coisas, e uma vez que derrubou, daí tem que parar, né? Tudo tem que estar na sua hora. Então, tinta pra frente, bacia pra cá, papel que você quer aqui, né? Materiais à mão, um pano pra fazer uma limpeza, né? Agora eu vou ensinar uma técnica que a gente faz com esse pente aqui, né? Pode ser mais largo? Pode. Não tem problema. Ela fica linda, ó. Ó, ela dá esse efeito, esse desenho maravilhoso aqui, né? Eu vou agora, em vez de papel, eu vou pegar um pedaço de tecido para vocês perceberem que também dá. Se quer também emborrachado, pode ser algodão, pode ser, só não pode ser malha. O tecido muito pesado não vai dar certo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o tecido. Sobrou aqui, eu quero aproveitar. Ah, o desenho tá tão legal. Pega um pedaço de papel que tenha mais ou menos esse tamanho ali e coloca aqui, ó. Ó, aí você vai aproveitando todos os cantinhos, todos os desenhos que tem, né? Que você pode usar depois. Não precisa estar sempre fazendo. Então, aqui, ó, nós temos papel colorido, nós temos o papel claro, o tecido. Eu tô aproveitando três coisas aqui numa boa. Como é que eu vou tirar? Claro, né? Um de cada vez. Tira esse papel colorido. Né? Não gosto de tirar muito a goma, tá? Porque senão eu também interfiro um pouco no desenho, né? Então sempre é bom. E é bom fazer e já levar para algum lugar que você possa deixar para secar, né? Esse tecido aqui, ó, ele não é muito adequado. Ele pegou pouquinha tinta aqui, tá? Então já dá pra ver que não dá. Eu vou pegar um outro tecido pra fazer, pra repetir essa técnica do tecido. Mas olha isso, que maravilhoso. Ficou lindo. Esse ficou muito bonito, né? Ó, já tô fazendo sujeira, já tô pingando em cima de alguma coisa. Então a questão aqui, a princípio, é a organização. Vou parar um pouquinho pra me organizar aqui, tá? Então aqui eu já fiz uma outra interferência. Peguei um outro tecido, porque aquele não ficou bom. Então o tecido emborrachado não dá certo. Esse aqui é um tecido de poliéster, né? A única coisa que a gente tem que cuidar é como a gente vai colocar isso aqui dentro, né? Então, sempre deitar ele de uma maneira, ó, bem fácil. Sobrou aqui, sobrou uma parte legal, gostei dessa parte ali, né? Ainda não vou tirar o tecido, tá? Vou tirar só aquela impressão ali primeiro, ó. Depois eu tiro o tecido. Agora eu posso tirar para aquele lado lá também, se eu quiser. Então, vou tirar o tecido. Ó. Isso aqui eu posso usar depois para fazer algum recorte, para fazer algum outro trabalho, né? Essa técnica eles utilizam muito para fazer lenços, echarpes, né? Claro, aí eles têm bacias enormes, compridas, né? Onde eles vão pingando essas tintas dentro, né? Mas essa não é a nossa intenção. Então, nós aqui mais é fazer a decoração mesmo no papel, né?
E olha que maravilha, ó. O resto que dá, né? Aqui eu ainda quero passar um pouquinho para tirar o excesso aqui, ó. Eu achei que ficou muito forte, ó. Né? Então, gente, é isso. Agora eu vou pegar outros materiais aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de uma cerâmica que eu tenho, umas pecinhas de cerâmica, né? Pra vocês perceberem que dá certo também. Só que eu não vou utilizar esse aqui, é muito grande, né? Eu gosto então de utilizar até um recipiente menor, até pode ser menor que esse. Isso aqui não tem problema, tá? Você pode limpar, como você pode utilizar. E como é uma coisa muito barata, essa goma é muito barata, com um potinho você faz litros disso, né? Não precisa se preocupar também em estar jogando fora, né? Ah, vou jogar fora. Pode guardar, mas eu não gosto muito de guardar algo que já tá com um resquício de tinta, né? Furar as bolinhas, se tiver bolinha de ar aqui, ó, você pode furar, né? Isso serve também para fazer com outros materiais pequenos, até a bijuteria você pode mergulhar nessa solução, né? Então eu vou fazer aquelas pecinhas ali para vocês verem como é legal, que você pode de repente estar fazendo algo que tem um copo de cerâmica, mas assim, ó, poroso, né? Nada que tenha, que seja liso ou tenha esmalte, porque não vai grudar, né? Pode ter uma camada fina de verniz, mas que esse verniz também seja poroso. Ele não pode ser um verniz que vai te dar muito brilho, que tenha muito brilho na peça, porque senão não vai ficar, tá? E aí fica bem complicado, né? Vai escorrer, né? Não vai ficar uma coisa que presta, tá? Então aqui, ó, a gente consegue ver já uma pequena interferência da cor azul nessa peça. E aqui um pouco de laranjado. Nessa aqui eu já coloquei preto e coloquei outras cores, né? Aqui já tem vermelho, ó. Então fica algo muito, muito interessante pra gente poder decorar, fazer algumas interferências. Eu vou fazer um lado da caixinha só pra perceber assim como é que fica com o MDF. Também não vou fazer grande coisa de interferência aqui, é só pra mostrar mesmo, né? Então aqui eu posso fazer lado por lado. Posso mergulhar inteira ela ali, só que eu não vou conseguir esse efeito na caixa inteira, tá? Eu vou ter que fazer parte por parte, né? Se eu quero fazer um lado só, eu posso fazer. Dá uma marmorização interessante. O ideal é que tenha menos brilho. Essa minha caixa já tem verniz, né? Então ele acaba escorrendo muito. Se for uma coisa que não tenha verniz, uma peça que não tenha verniz, ela vai segurar bem mais a tinta do que nessa situação aqui, tá? Então, fazer experimentos, fazer testes, utilizar diversos materiais, ver o que dá certo, né? A princípio, essa técnica é muito fácil, é muito legal para utilizar depois, várias coisas, né? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que treinem também, que espalhem, que compartilhem essa técnica, né? Que é uma espécie de marmorização, né? Não vou dar nenhum nome especial, porque isso já vem de uma técnica muito antiga, né? E muito utilizada, e inclusive na rodas de convívio feminino, aonde até essas manchas elas têm significados para elas, né? Elas, assim como lê a mão, lê lá o café que sobra na xícara, isso aqui também é algo que tem uma certa leitura naquele contexto, naquele povo, né? Naquele povo do Oriente, tá? Na China, no Japão, eles têm verdadeiras exposições maravilhosas, e tem também
técnicas mais apuradas, eles fazem com nanquim, né? É muito legal. Dá para fazer com nanquim também, tá? Só que dá um pouco mais de sujeira e você não tem muito controle de como sai o resultado disso, né? Não dá para fazer com tinta a óleo, né? A melhor tinta que eu encontrei foi essa tinta aí, ó, tinta xadrez, fácil, não tem que misturar com nada, a não ser com água, né? Então fica uma coisa muito prática, uma coisa muito legal para se fazer, inclusive com crianças, né? Depois mais eu vou postar mais alguns resultados, né, de como ficaram esses papéis. E façam suas coleções, suas marmorizações. O próximo vídeo provavelmente eu já começo uma oficina das técnicas de colagem que eu desenvolvi e mostrar um pouco das minhas colagens também no papel, né, colagens de papel, tá? Um beijo grande e compartilhem, curtam, né? Espalhem essas técnicas porque é muito interessante, tá? Beijão!